Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a professora sempre diz, vou cumprimentar nos 3 períodos, porque eu não sei qual horário vocês vão poder assistir esse vídeo, ok? Vamos lá. Estávamos falando sobre o conjunto dos números reais, né? Nós terminamos todos os elementos que compõem, ou todos os subconjuntos que compõem o conjunto dos números reais, né? Vimos na última aula o conjunto dos números reais. E agora, então, né, iremos falar, nós vamos pular um pouquinho a nossa ordem, se caso vocês quiserem acompanhar, no livro de vocês é na página 96, tá? Mas a gente vai pular um pouquinho a nossa sequência e vamos falar sobre expressões e cálculos algébricos. Professora Sheila, disciplina matemática, vamos lá para mais uma aula? Então, né? O uso das letras para representar números. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles, que viveu de 384, de 322, né, e 384 antes de Cristo, e Euclides, que viveu no século III, né, também foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego das letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve principalmente ao alemão Michel Stiefel, que viveu de 1586 a 1486 a 1567, e ao italiano Girolamo Gardano, que viveu de 1501 a 1576, e Raffaele Borbelli. Bombelli é autor de uma obra de notável interessante, intitulada La Algébrica, e publicada em 1576. Foi, porém, um advogado e matemático francês, François Viette, que introduziu o uso matemático da letra para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Então, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequências de fórmula e equações. As letras que aparecem em expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. O objetivo de representar números desconhecidos por meios de letra será indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Assim, x ao quadrado é indicar o quadrado de um número, 4y indica o quádruplo de um número, c sobre 2 indica a metade de um número. E da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais A representam a soma desses dois números. A menos B, né, representam a soma entre esses dois números, né, entre A e B. Se eu tenho um número X tem um valor e um número Y que tem outro, a soma dos dois, né, vai me dar um terceiro número. Vezes, quando a gente trabalha com pontinho, né, vezes B ou B vezes A, representa o produto, né, a multiplicação deste número. E A dividido por B ou A dividido por B, né, forma de fração, desde que B seja diferente de zero, porque a minha fração não existe número zero, né, representa a divisão de A por B. Na geometria, se A representa, né, na geometria, desculpe, C,
A representa a medida do lado de um quadrado qualquer, temos que A, né, elevado ao quadrado, né? Então, A elevado ao quadrado é igual a 4 vezes A, né? A área, né? A medida. Ou 4A, indica o perímetro deste quadrado. Isso é o perímetro. E a área quer dizer que é base vezes altura. Então, é A ao quadrado. Indica a área deste quadrado. Isso está no livro de vocês, tá, gente? Na página 99. Valores numéricos das expressões algébricas. Quando a incógnita deixa de ser um número desconhecido, basta substituir seu valor na expressão algébrica e resolvê-la do mesmo modo que as expressões numéricas. Para tanto, é preciso saber que o quociente será multiplicado à incógnita que acompanha. Tá? Como exemplo, vamos calcular o valor numérico da expressão algébrica a seguir, sabendo que x é igual a 2 e y é igual a 3. Então, a gente tem uma expressão ali, 4x ao quadrado mais 5y. Então, eu tenho que saber que aquele 4, né, que é o nosso quociente, e aqueles 5, eles serão multiplicados, tem uma multiplicação entre aquela variável, né? Então, a gente vai multiplicar depois de substituir. Então, substituindo os valores numéricos de x e y na expressão, teremos 4 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 3. Observe que o coeficiente multiplica a incógnita, mas para facilitar a escrita, o sinal da multiplicação é omitido. Nas expressões algébricas, né, porque não tem necessidade. Para finalizar o resultado, basta calcular a expressão numérica resultante, né? Então, 4 vezes 2 ao quadrado mais 5 vezes 3 é igual a 4 vezes 4, porque 2 elevado à segunda potência é 4, então, vezes 5 vezes 3. 4 vezes 4 é 16, mais 15, que me dá um resultado de 31. Então, no livro de vocês, na página 99, que a professora deixou a página ali para vocês saberem, tem atividade, tá? O que vai estar nessa atividade? É só interpretação. Prestem atenção que é bem tranquilo, bem fácil, certo? Então, vamos lá. Não precisam vocês copiar o conteúdo que está no livro, tá? Eu só quero que vocês copiem o exercício e resolvam no caderno. Então, a pergunta é o seguinte: escreva as operações da forma sintética. O que significa isso? Significa interpretar. Deixei a letra A em aberto ali para vocês verem, né? O quadrado do número real x. Então, o quadrado de um número real, a gente não sabe que valor, então ele é x. Então, é x elevado ao quadrado. O cubo de um número real y vai significar o quê? A raiz quadrada de um número real A, a quinta potência de um número real B, tá? E assim sucessivamente, tá? O quociente entre dois números reais, Z e W, e W é diferente de zero. O quociente é o quê? Quociente é divisão, só para a gente lembrar, tá ok? Beleza, então, esse é o exercício. E tem um segundo exercício. Ache o valor de x, né? Siga o exemplo. Deixei a letra, o primeiro lá em cima com a substituição já para vocês entenderem. Então, o que vocês vão fazer? Substituir o valor numérico que está ali onde tem o x. Substitui e resolve e bota o resultado do outro lado. Ok? É isso que vocês fazem. Eu já fiz o número 1, o primeiro lá em cima, ó. Agora vocês façam os outros, certo? Correção das atividades das aulas anteriores. Das aulas, porque a professora botou mais de uma aula, então a professora está corrigindo todas as aulas, ok? Vamos lá. Nós falamos sobre números reais e eu dei dois slides sem corrigir, porque um era complemento do outro. Então, agora que a professora está corrigindo. A primeira atividade dizia assim, ó, calculando-se a raiz de 30, obtém-se 5,477222575, né? E assim vai, né? Número que tem representação decimal infinita.
mas não é dízima periódica. Se ele não é dízima periódica, daí ele pergunta o seguinte: conclui-se então que raiz de 30 é um número natural? Não, porque é um número com vírgula, não é um número natural. É um número inteiro? Não, porque tem vírgula. Naturais e inteiro tem que ser número inteiro, não pode ter vírgula. É um número racional? Poderia ser um número racional, mas para ele ser um número racional, ele teria que ser ou um número, uma fração inteira, desculpa, ou então uma dízima periódica. O que era a dízima periódica que nós falamos? É aquele número, por exemplo, que segue 0,3333, 2,101010 e assim vai, certo? Então, o que ele é então? Ele é um número irracional, porque é um número que depois da vírgula, as casas decimais não se repetem, não são uma sequência, não são uma lógica. Então, ele é um número racional, é a letra D. O exercício 2 era a mesma coisa, né? Um exemplo de número irracional ele estava perguntando qual era o exemplo de número irracional. Todos os outros 3 exemplos, a letra A, a letra B e a letra C, eles são números que se repetem. Lembra que a professora disse que até 3 casas depois da vírgula, a sequência ela é considerada uma dízima periódica? Então, nenhum daqueles era, porque 3,121212 é uma dízima, 3,501 é uma dízima, 3,321 é uma dízima. Eles se repetem. Agora, 3,290 291, 292, 293, ele não é uma dízima porque o número final dele muda, então não é uma dízima periódica. Se não é uma dízima periódica, ele é um número irracional, é onde ele se enquadra nesse número, certo? A parte decimal da representação de um número segue o padrão de regularidade indicado. 0,12, 11, 21, 11, 21. Ele pergunta: esse número é? Mesma coisa, como nós trabalhamos com os números irracionais, ele também vai ser um número irracional. Neste caso, positivo, porque não é negativo, né? Então, a gente sabe que ele é um número positivo. Então, irracional positivo. Essa era uma das atividades, tá? Na sequência, a professora tinha deixado mais uma atividade nessa mesma página, né? Nesse mesmo slide que a professora deu. Que tanto o número 1, o número 2, era igual, tá, gente? Era só responder quais eram os que pertenciam. Então, tá passo a passo ali, né? Todo número natural é os positivos, né? Incluindo o zero. Todos os números inteiros representados pela letra Z são os positivos e os negativos. Inteiro, o próprio nome já diz, né? Que não tem vírgula, não tem fração. Todos os números racionais são os números com vírgula, dízimas periódicas, com frações, né? Sempre que for uma dízima periódica. Então, ali está passo a passo. No número 2, a mesma coisa. Os números irracionais são aqueles números que têm uma fração, tá? Que tem uma raiz quadrada não exata, e que não gera uma dízima periódica, né? Como, por exemplo, ali, raiz de 6, né? Raiz de 6 vai dar 2,4494897,4. Então, ele não é uma dízima periódica. Então, ele é um número real e irracional. Por causa que daí ele encaixa nos números irracionais. E o número 3, ele perguntava quem era maior, se era a raiz de 5 ou se era 22 dividido por 9. Raiz de 5 dá 2,49. Não, desculpa, gente, eu estou confundindo, né? Raiz de 5 vai dar 2,23606. Ele não é uma dízima periódica, né? Ele já não é um número exato, né? E 22 dividido por 9 vai dar 2,444. Então, 2, então, é o 22 sobre 9, que é maior, tá bom? No exercício 4, usando os símbolos pertence e não pertence, né, estabeleça a relação entre, né, 100 pertence aos números reais, os números reais menos o zero pertence,
100 pertence aos números reais positivos? Pertence. 100 pertence aos números reais negativos? Não pertence. Raiz de 9 pertence aos números reais? Pertence. Raiz de 9 é 3. Raiz quadrada de 9, né? Menos raiz quadrada de 9 pertence aos números reais? Pertence. Menos raiz quadrada de 9 é menos 3, tá? Porque a gente vai eliminar a nosso radicando e vai ficar só com o 3, daí 3 com o 9 vai ficar 3, né? Menos 3. Menos raiz de 9 pertence aos números reais? Não, nenhum número que seja raiz quadrada, que dentro da raiz seja negativo, pertence aos números reais, ok? E 2,6 pertence aos números reais positivos? Pertence. Nesse exemplo ali, né, no número 5, tinha um exercício, né, e ele pergunta qual é a alternativa, né, qual é o resultado, né. Então, José, com sua calculadora, determinou o valor de raiz quadrada de 50 e obteve como resultado 7,0710678. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. Portanto, ele é a letra A, um número irracional. Construa uma reta realizando real e nela localize os seguintes números reais, que estão ali: menos 5, menos 7, não, 7 meios, raiz de 9, menos 0,4 e menos 5,4. Então, a nossa reta está lá em cima, tá, gente? Só para vocês verem, todos localizados. Junte-se a um colega, este caso aqui daí não precisava fazer, né? Vocês teriam que responder sozinho. Quem respondeu, beleza, essa resposta é pessoal, então eu considerei as respostas todas corretas, desde que estavam seguindo um padrão, ok? No outro slide, a professora tinha dado um exercício bem tranquilo e bem fácil, que era só dizer se pertencia ou não, conforme estava ali, né? Agora complete os símbolos abaixo. Então, todos eles estão respondidos ali. Ok, gente? Estão todos resolvidos. Mas qualquer dúvida, entrem em contato com a professora novamente. Mandem a foto, né, gente, da atividade feita no caderno quando terminarem para a professora dar a presença. Dúvida, como a professora sempre fala, e sempre, né? Estou à disposição. Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.